Meus amigos, minhas amigas, agora nós vamos para a aula número 14. Nesta aula, seguindo o estudo do livro O que é o Espiritismo, nós vamos tratar da comunicação, isto é, dos vários meios de comunicação entre os espíritos e os encarnados. Nós vamos tratar também dos médiuns interesseiros, quer dizer, da questão do interesse e não da espontaneidade, e tratar também da relação médiuns e os chamados feiticeiros, né? Então, esta aula vai tratar desses três assuntos. Bom, Kardec esclarece nesse livro que a comunicação se dá através dos mais variados meios. Inclusive, Kardec enumera alguns dos vários meios que já eram frequentes, já eram distintos logo após os fenômenos das mesas girantes e daquelas primeiras manifestações. O curioso é que Kardec coloca como o meio mais comum e um dos mais importantes exatamente a intuição, não é? Você vai ver, inclusive, o dia que você estudar ou ler o Livro dos Espíritos, você vai ver que numa das questões do Livro dos Espíritos se esclarece exatamente que, em geral, os nossos pensamentos sofrem muita influência, mas geralmente, a respeito de um ponto de vista ou de uma ideia, o primeiro pensamento que nos vem é nosso. E, em geral, os outros pensamentos com os quais nós debatemos internamente os assuntos, os nossos pontos de vista, em geral, são pensamentos já influenciados até mesmo por espíritos, até mesmo aqueles que estão interessados em nos orientar e nos acompanhar. Então, daí decorre, não estou dizendo que pensamento é intuição, mas estou dizendo que aquilo que nós temos de intuição, muito comumente é orientação de espíritos e, no caso, esperamos ter condições para que recebamos boas orientações, não é? Então, o livro ainda menciona os outros meios que você já deve ter ouvido falar, dos quais você já deve ter ouvido falar, que é, por exemplo, a psicografia, que é o espírito usar a própria mão do médium para escrever, né? A psicofonia, que é muito comum, aquilo que nós chamamos de dar comunicação, quer dizer, o médium fala e, portanto, o espírito se comunica através da voz do médium, né? Através da visão, através da audiência, que é receber informações através da audição, da visão também. Desenhos que nós chamamos, você já deve ter ouvido falar em pictografia, né, que são as pinturas e outros desenhos feitos pelos espíritos através das mãos do médium e até mesmo usando instrumentos como tinta, pincel, lápis, etc., né? Através da intuição ou da comunicação através de música, né? Ditando músicas através dos médiuns para serem executadas aqui no nosso plano e assim por diante. Todos esses meios e vários outros que não caberia agora a gente estender são os modos, as maneiras, são os canais que se dispõem na comunicação entre os espíritos e o nosso plano, né? Falando um pouquinho agora, ainda nesta aula, sobre os mais variados meios, temos que lembrar o que Kardec frisa muito bem, que é a questão da inteligência e da qualidade dos médiuns. O quanto esta qualidade de comunicação depende da inteligência, né? E depende da qualidade dos médiuns. E nós vamos falar um pouquinho já desta qualidade, né? E uma coisa muito interessante que esse livro ensina é que
a mediunidade, a tão falada mediunidade, não é uma coisa precisa, no sentido de que você tendo uma fórmula, você pratica, né? A mediunidade, segundo as palavras de Kardec, é fruto do ensaio, isto é, fruto da tentativa, fruto de um caminho que não é preciso, mas é um caminho exatamente incerto, que tem que ser aprimorado e os médiuns aprimoram este caminho praticamente a vida toda de encarnados. Por quê? Porque depende, primeiro, de assimilação dos fluidos, a condição que o médium tem de assimilar os fluidos dos espíritos que se aproximam para comunicar ensinamentos, para comunicar informação. Se não há uma compatibilidade, ou se o médium não tem boas condições de suportar esses fluidos, de entrar em contato e ser influenciado por esses fluidos, provavelmente a comunicação será prejudicada. E quando falamos de qualidade, depende da qualidade moral dos médiuns, né? A vontade, depende da qualidade moral, no sentido da vontade e do querer, né? Nós já vimos em aula passada que os espíritos é que nos ensinam. Então, são eles que nos dizem, nos trazem, nos informam, enfim, sobre o mundo dos espíritos. E nós, na condição de aprendizes, devemos, então, assimilar e estar abertos a esse ensinamento. Portanto, a vontade é importante e o querer é importante, e nós já falamos disso numa aula passada. Kardec, então, deixa bem sublinhado, bem evidenciado, que o essencial da comunicação entre os espíritos e nós encarnados é a inteligência que existe e a qualidade dos médiuns, né? E a natureza dos espíritos que o médium recebe, isto é, com os quais o médium entra em contato, através dos fluidos e através, então, desta receptividade e desta abertura. Como nós falamos no início, resumidamente, o outro assunto desta aula é a respeito dos médiuns interesseiros, né? Bom, você já deve ter deduzido que, se estamos falando de qualidade dos médiuns, né, de interesse, de inteligência, de vontade, de abertura, obviamente, isto já anula, ou isto já separa aqueles médiuns que querem ser médiuns por interesses outros, por interesses pessoais ou próprios, enfim, né? E também fala um pouco a respeito dos interesseiros mesmo, daquelas pessoas que têm apenas curiosidade, né? Então, uma coisa é você ser curioso num assunto, outra coisa é você ser interessado, né? Por isso a palavra interesseiro, ela é um meio termo, onde o interesse não está imbuído daquela responsabilidade do aprendizado. Então, Kardec deixa bem claro o seguinte, que os interesseiros têm muito mais curiosidade e muito menos dedicação e muito menos estudo, né? Outra condição que Kardec estabelece para que sejam descaracterizados, sejam anulados, sejam afastados os interesseiros, né, é que do médium deve existir muita afeição para com esta tarefa e muita simpatia para com esta tarefa. Se você pensar, por exemplo, na palavra simpatia, ela vem, palavra simpatia quer dizer, porque o prefixo sim quer dizer aceitação, aprovação ao sentimento, e patia vem de um verbo grego, pathos, que quer dizer
sentimento. Então você tem aquiescência a este sentimento. Se o médium não dispõe de afeição e não dispõe de simpatia para com esta tarefa, provavelmente ele seja apenas um interesseiro, isto é, busque satisfazer outras pretensões nesta sua capacidade ou nesta sua habilidade, e daí vai decorrer que a comunicação entre os espíritos conosco vai ficar muito prejudicada, né? Outra coisa a ser lembrada também é que os fluidos, as afinidades fluídicas são individuais, né? Cada indivíduo, quer dizer, todos nós temos os fluidos, mas cada indivíduo tem determinados fluidos próprios seus que se manifestam, que estão ali em operação de maneira própria, de maneira individualizada, né? E assim, dos espíritos que já foram viventes, que já foram encarnados, também têm os seus fluidos próprios, e da afinidade vai depender esta melhor ou pior comunicação, né? E outra coisa importante, outra coisa fundamental na comunicação dos espíritos com os encarnados é que a mediunidade depende e funciona segundo leis, né? Segundo leis naturais, que, portanto, não podem simplesmente ser aprendidas, né? Porque você não aprende uma lei, você vive segundo essa lei, você obedece essa lei, ainda mais quando se tratam de leis naturais, de leis físicas, vamos dizer assim. Nós não temos a opção de alterar as leis físicas, nós temos que viver segundo essas leis físicas. E as nossas capacidades e as nossas potencialidades vão acontecer dentro do que as leis permitem, né? Portanto, a mediunidade está sujeita a essas leis. Imagine você se os médiuns pudessem perverter ou inverter ou subverter ou, enfim, modificar as leis, o que é que provavelmente aconteceria, né? Os médiuns de baixa qualidade moral, de baixas virtudes, com certeza poderiam entrar em coisas do tipo competição, por exemplo, competiriam entre si, poderiam debater e criticar os espíritos, né? Provavelmente os médiuns de baixa qualidade moral poderiam, inclusive, escolher os espíritos, né? Dos quais eles se permitiriam receber informação, e daí você imagina que decorreriam muitos problemas na comunicação. Não que isto não aconteça, porque nós todos encarnados ainda estamos num grau de evolução bastante inicial, vamos dizer assim, né? Há quem fale muito da infância espiritual que nós encarnados ainda vivemos, e isto pode eventualmente acontecer. Mas nós estamos falando da mediunidade praticada no seu mais alto grau de sinceridade, de honestidade e na sua melhor qualidade possível. E no final desta aula, Kardec trata a respeito dos feiticeiros, procurando fazer procurando discutir esse termo e nos esclarecer a respeito, né? Quando se fala de um feiticeiro, se atribui a ele o poder, né? Então, se fosse possível confundir espiritismo com feitiçaria, então o poder estaria na mão do médium, né? No sentido de dominar, no sentido de subjugar, inclusive, os espíritos. E não é isso que acontece. Os médiuns estão sujeitos à inteligência e à intencionalidade dos espíritos, como já falamos numa outra aula. De modo que o que mais caracteriza a qualidade do médium, segundo Kardec, é o seu desinteresse.
né? Ninguém vai ser médium pedindo para ser médium, isto é, ele vai ter que ter as condições e vai ser tão mais sincera e tão mais espontânea quanto for o seu desinteresse e ao mesmo tempo a sua sinceridade. Quando você conversa com um médium que não ostenta, que não demonstra ter na sua mediunidade uma espécie de propriedade, você provavelmente está diante de uma pessoa, diante de um médium que tem uma boa qualidade. Se você conversar com um médium que ostenta a sua capacidade mediúnica, você pode começar a duvidar exatamente da sinceridade com que ele é médium, com que ele se faz meio para os espíritos se comunicarem, né? Kardec também, neste ponto do livro O que é o Espiritismo, ele diz que nós repelimos a exibição dos espíritos para os curiosos. Quer dizer, nenhum espírito de envergadura, nenhum espírito de elevação vai se prestar a um trabalho de atender apenas os curiosos. Porque, como diz Kardec, nos curiosos não há interesse, não há proposta de pesquisa, não há proposta de estudo, né? No entanto, aqueles espíritos inferiores, que muitas vezes são exibicionistas, que são irresponsáveis, vamos dizer assim, eles podem provocar aquele fenômeno da prestidigitação, que é o ilusionismo, que é a mágica. E se isso acontecer, realmente a comunicação pode ficar bem próxima, né, da mediunidade, mas há que se ter experiência, há que se ter elevação moral, propósitos muito elevados para separar exatamente o caráter mágico, o caráter de apenas atender a curiosidade ou fazer exibição, do caráter de mediunidade, que tem uma função de transmitir ensinamento, de transmitir ideias, de esclarecer sobre o mundo dos espíritos para nós que vivemos aqui ainda na condição de ligados e condicionados à matéria. Esta foi a aula número 14. Esperamos que você tenha um bom estudo e um bom desenvolvimento dos assuntos nela tratados. Até mais.